Olá, amostrados e amostradas, está no ar mais uma edição deste, que você já conhece. É o podcast mais amostrado em linha reta do mundo. Um produto da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. Vamos partir logo para o preâmbulo, porque a conversando com gente da minha raça, que é comunicador, que é jornalista, radialista, lascou, né, gente? Aqui 1h30 de conversa, brincadeira, mas vamos lá. Vamos primeiro para o preâmbulo que o meu redator empoderado, Emerson Saboia, escreveu, e eu tenho que seguir o script. Boa. Tem gente que muda de rumo, mas sem perder a essência. Nosso convidado de hoje é exemplo disso. Narrador esportivo, ele decidiu seguir uma nova paixão, o universo das cafeterias. Em 2017 nasceu o Cafetão, um espaço que vai além da bebida e propõe uma experiência completa de sabor, de afeto, de identidade. E ele agora acabou de dar um passo bem robusto, abriu a segunda unidade. A gente vai conversar aqui com o pai da Malu e da Elis. Hermes, você trouxe já café especial para a gente. Que café que você nos trouxe? Esse café, né, nós trouxemos dois cappuccinos, né, o cappuccino cafetão e o cappuccino tradicional. Né. Nós trabalhamos com algumas variedades de grãos, né, temos uma produção própria de grão. Começamos em 2022, arrendamos uma produção em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Menino. Pois é, a demanda de café nossa é muito alta. Nós usamos mais de 60 quilos, uma saca de café por mês. Né? E daí decidimos então vender também esse café que a gente produz, né? A gente vende para o mundo árabe, vende para outros países, né? E algumas cafeterias também no Mas Nordeste. isso é comum no mundo das cafeterias? Aqui é uma pergunta fora do roteiro. Assim, você Não, produzir o próprio café, usar na sua demanda diária e ainda vender e exportar? não é, né? A gente sempre busca, né, sob o ponto de vista do negócio, fugir da bolha da mesmice, né? Fugir do óbvio. A gente vai em busca de novos parceiros, de novas oportunidades, e essa oportunidade surgiu de forma muito agradável, né? Nós somos parceiros dessa produção, dessa fazenda desde 2018, né? E é uma história muito engraçada. Eu trabalhava eu trabalhava numa emissora de TV no Esporte Interativo, e um amigo meu, o Leonardo Baran, tinha uma prima que produzia café, e ele, cara, prova o café da minha prima, é muito bom. Eu disse, ô Baran, o Rio de Janeiro só produz funk, samba e pagode. Daí pra frente. Você não acreditava que fazia bom Não, café? porque é Espírito Santo, Minas Taquaritinga no Gerais, norte, aqui em Taquaritinga. Pernambuco. E o Rio, eu não tinha essa ideia de que o Rio, e Referência. era até um preconceito às avessas, né? Uhum. E aí no ano seguinte eu fui na Semana Internacional do Café, que é a SIC, né, lá em Minas Gerais, e a fazenda da prima do Baran tava com uma amostra de café lá, e ela disse, quer dizer então que você é o recifense preconceituoso, né? Assim, ó, Prova aqui o meu café. Se você não gostar, eu juro a você que eu queimaste a língua. não vou mais lhe importunar. Eu disse, tá bom, então me dá aí teu café para provar. Provei maravilhoso. Ela disse, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um teste às cegas. Você vai lá levar o meu café para sua cafeteria, vai trocar o grão e vai servir para os clientes. E pede feedback. E aí eu fiz o que ela sugeriu, uma aceitação maravilhosa. E desde então a gente passou a comprar o café Panorama, que é um café de um pessoal que produz em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Em 2022 houve uma queda no mercado do café por conta da pandemia, eles iam fechar a produção e aí a gente arrendou, a gente bancou o custo de produção deles durante um certo período, né? Fizemos uma inserção financeira, conseguiram passar sobre esse período crítico e aí depois veio a proposta da gente arrendar toda a produção, né, durante 5 anos, e é isso que a gente faz agora. Toda a produção que sai lá da Fazenda Panorama é do Ou Cafetão. seja, essa informação eu não tinha, né? Fiquei aqui sabendo agora, que maravilha, compartilhando com os ouvintes. Mas o Hermes, ele é narrador esportivo, por isso que eu falei, ele é da minha raça, né? Da comunicação, do rádio, da televisão e tudo mais.
E aí, o que é que te levou a sair dessa comunicação? Se aperfeiçoar, fazer pós-graduação, curso de barista. E Isso. eu li uma coisa no Instagram dele que fala: o fim muitas vezes é o recomeço. Exato. E o que foi que te fez sair? Que ele não saiu da comunicação totalmente, mas você usa a comunicação no teu Isso, trabalho. isso. Mas de uma forma técnica, vamos assim dizer, e virar empreendedor. Na verdade, eu acho que todos nós precisamos ter hoje no mercado uma visão de empreendedor, né? Você vende seu trabalho aqui, né? O Rufino, que é o operador, vende o trabalho dele. O Emerson, que é o produtor, também vende o trabalho dele. Então, diariamente, nós somos microprodutores, microempreendedores, né? Sobre o ponto de vista da mudança radical do negócio, eu sempre achei a área da comunicação uma área maravilhosa, né? Eu fiz faculdade de engenharia de telecomunicações, Tá. fiz 4 períodos de engenharia de telecomunicações e aí tranquei o curso, porque um belo dia um professor de cálculo 3 chegou para mim e disse que o zero não era zero, ele tendia a 1, alguma coisa. Eu disse, amigo, eu parei por aí, não dá. E aí eu fui para trás de um sonho antigo, que era ser narrador de futebol. Eu sempre, né, escola, na rua, o pessoal ia jogar e eu narrava, eu não jogava. E aí eu estava meio tristonho com a desistência do curso de telecomunicações, e aí falei pro meu pai que ia mudar de área. Meu pai, obviamente, você tá louco? Vai Já sair de fez 4 engenharia, períodos. vai sair de engenharia para jornalismo, que loucura é essa? E aí eu fui fazer jornalismo, deu super certo. É uma coisa que eu amo, a comunicação, esse poder de alcançar pessoas, né, através da minha voz e mudar a realidade das pessoas. Esse é o principal propósito que eu Sim. acho que eu sempre encarei sobre a parte da comunicação. Mas e aí chega um momento que as portas se fecham, né? Eu sofri uma demissão em massa, trabalhava no esporte interativo, a sede no Nordeste ela acabou, foi uma demissão muito dura, porque todo um projeto que vinha há 5, 6 anos sendo construído Desaparece. abruptamente acabou, né? Sem nenhuma explicação coerente. E aí também o mercado de comunicação, né, no rádio, no jornal impresso, que agora na mídia digital, ele é muito difícil. Né? Ele necessita de muito diálogo político, de muita paciência também. E aí eu tinha uma filha recém-nascida, né? Existiam as dívidas que chegam Sim. mensalmente para a gente, e eu precisava minimamente sobreviver. Né? Nesse meio tempo, até de fato decidi abrir o negócio e tomar coragem para abrir, porque esse é o principal ponto. Né? Eu fui ser motorista de aplicativo. Né? É uma coisa que eu falo isso para poucas pessoas, mas é verdade. Né? Fui motorista de aplicativo e eu não me aceitava naquela condição. E eu sempre digo, nada contra. É uma profissão honrosa, é uma profissão de que serve muito à sociedade, faz parte do meio de transporte hoje, né, de uma forma geral. Mas eu não me via naquela condição. Eu achava que eu poderia dar a mais. Isso. E aí foi quando, com uma conversa muito, muito legal assim com minha esposa, e ela disse, Dona Thalita. Dona Thalita, exatamente. Ela disse, você sempre quis ter o seu negócio. O que é que tá faltando? Eu disse, coragem. Ela disse, eu te empresto. Eu não tenho coragem. Ela disse, pelo contrário, ela disse, eu também não tenho. Mas vamos buscar. Nesse meio tempo, né, eu já namorava com a ideia de cafeteria, né, mas eu sempre queria estar onde o povo estivesse. Porque você era um grande consumidor de café, ele estava falando que toma cerca de 14 xicrinhas de expresso por dia, porque você já era o consumidor e frequentava essas cafeterias aqui no Recife, ou não? Não, eu não tomava café. Veja que coisa, eu passei a tomar... Menino é uma caixinha de surpresa. Eu passei a tomar café quando eu fui trabalhar com jornalismo. É inerente. Porque todas profissão. as reuniões têm um café, cafezinho. as reuniões de pauta, né? Os direcionamentos. Até pra gente se manter assim acesa, às vezes a gente tá com a pilha baixa, né? Embaixo, a gente toma um café para despertar. E foi uma ideia muito legal, porque viajando pelo mundo eu vi muitos empreendimentos, né? Na Europa, uma certa vez, eu vi um container que se transformava numa cafeteria, achei aquilo maravilhoso, né? No Rio também, quando eu morava lá, eu vi um cara que vendia café na praia de Copacabana. Café extraído com máquina de expresso, com um carrinho. E ele andava plena praia. Em plena praia. Eu achei aquilo genial. Eu disse, caramba, faltam essas coisas no Recife. Né? Quando a gente veio com uma ideia de formato completamente diferente. A ideia era que fosse uma cafeteria pocket pequena, o café pelo café. E aí tem as histórias que são anexas, né? A gente tomou coragem, eu fiz curso de barista, né? Fiz 3 especializações. Um dos melhores do Brasil é aqui em Recife, com o pessoal do CAF, com a Lidiane, com toda essa galera massa.
fiz em São Paulo no Hélio Café, fiz no Café ao Léo no Rio também, né? Fui me especializando, fui tomando conhecimento, fui vendo onde eu podia enxugar e fui pensando, Lina, e é uma coisa que eu acho que é a grande sacada do Cafetão, né? De como me aproximar das pessoas. O café, a cafeteria sempre foi um obstáculo muito grande e colocava sempre muito medo financeiro nas pessoas. Porque as pessoas, poxa, é um lugar sofisticado, é um lugar chique, onde as pessoas vão, né, para consumir um tipo de conversa ou de conteúdo intelectual. E o Cafetão é o contraponto disso tudo, né? A gente nunca buscou esse público. Essa é que é a verdade. Esse público vem. Público tradicional. O público tradicional, né? E a gente segmentando, sob o ponto de vista comercial, o público A. A gente sempre buscou o público B e C, porque é o público que conecta com a essência que a gente queria entregar. E qual é essa essência? Então, essa essência é se aproximar das pessoas, né? Nós estamos indo agora, como você falou, para uma unidade que fica no bairro de Casa Amarela, né? É o bairro mais populoso da Zona Norte do Recife. Eu acho que é o coração da Zona Norte. É um Recife dentro de bairro, porque a Grande Casa Amarela é gigante. É gigante. Assim como Ibura é gigante exatamente, também. Exatamente. E tá nesse bairro, eu acho que reflete muito a identidade do que é a cafeteria. Essa coisa de estar perto do povo, de estar conectado com o que as pessoas estão consumindo no momento, seja no ponto de vista social, ou seja no ponto de vista comercial. A gente sempre tem essa pegada de se aproximar e cobrar um preço justo. Uma das coisas que a gente sempre... Eu ia de frente muito com as cafeterias, e eu acho que é uma coisa que a gente ainda carrega, não tá justo. Eu não sentaria num lugar para pagar esse valor para consumir isso. Um café. Mesmo a gente fazendo... qualquer outra coisa. Ou qualquer outra coisa. Mesmo a gente faz um cálculo dá para chegar nesse valor aqui. Então vamos enxugar um pouco mais e entregar um produto de qualidade. Eu acho que essa é a grande essência do Por isso Cafetão. que você diz, né? Mais que uma cafeteria. O slogan, né? Você tá até com a mais camisa. Que uma cafeteria, mais que uma exatamente. cafeteria. Com esse conceito, essa essência. De conectar com essa ideia. A gente, né, na comunicação, a gente tem uma coisa do Agenda 7, né? Que é aquele assunto virar pauta de discussão em alguns lugares. E nós queremos que o Cafetão seja um desses lugares que se torne ponto de diálogo da Agenda 7, ponto de referência do que a gente acredita sobre aquele determinado assunto. Outro dia estava um transtorno na BR-101. O transformador. O transformador passando... Para Campina Grande, para Paraíba. Nós fizemos um vídeo que viralizou do transformador. Então, essa é um pouco da conexão da empresa. E sobre um outro ponto de vista, que é o seguinte, né? Sobre aí vem a visão social da empresa, né? Nós somos hoje 15 colaboradores, majoritariamente mulheres, negras, suburbana da Zona Norte do Recife. Isso você já tinha comentado sobre isso para mim, né? Que tinha esse diferencial também. Isso. E pessoas que nunca tiveram oportunidade no mercado de trabalho. Hoje o mercado, né, é muito difícil, né, você encontrar uma mão de obra qualificada. Então, o que é que nós partimos do princípio? Vamos formar esse profissional. Né? Vamos trazer ele aqui para casa, vamos capacitar, vamos desenvolver ele profissionalmente, deixar ele da forma que a gente quer. E aí acontece, né, o que todo mundo acha que é óbvio, de fato acontece. O mercado vai e pega esse profissional. E a gente não para, a gente vai lá, encontra outro, né, treina, capacita, qualifica e deixa esse cara pronto para ser um dos nossos colaboradores. Eu acho que isso mudou muito a perspectiva do negócio. Né? A gente, logo quando a gente começou, era uma coisa pocket, que era só para eu trabalhar. Eu vinha fugindo de um quadro de demissão, beirando uma depressão. E eu queria me colocar, me sentir útil, né, na sociedade que eu vivia. E aí eu abri a cafeteria, o negócio foi dando certo. Com 6 meses nós fomos para um lugar maior, onde a gente está até hoje. E agora estamos abrindo mais uma unidade absurdamente maior. Mas do jeito que você está falando, Tiago, céu de brigadeiro, que maravilha, deu tudo certo, transicionei, saí do jornalismo, fui para o empreendedorismo, fiz cursos, estou produzindo café e tudo mais, mas quais os desafios que são cotidianos, não somente daquele início em 2017, para cá você tem enfrentado? Então, que é bom a gente trazer essas experiências também, né? O céu de não brigadeiro. Eu falo que todo empreendedor conta muita vantagem, né?
A gente sempre só conta as glórias, mas Uhum. nunca conta as derrotas, né? O maior desafio é lidar com pessoas, né? Cada um carrega um universo dentro de si, filosoficamente, né? Vários filósofos, várias pessoas já, né, deram essa declaração de Sim, formas diferentes. sim. Mas, sob o ponto de vista do empreendedorismo, né, quando você conecta pessoas à sua ideia, né, tenta convencê-las de que é viável, para poder entregar serviços ou produtos a outras pessoas, você está lidando em 360 graus com pessoas, fornecedores, colaboradores, clientes, né? E você está no centro de tudo isso, fazendo a coisa andar em sincronia e sem parar, é um desafio diário, né? Eu trabalho, e não é exemplo isso, eu não me sinto orgulhoso disso, pelo contrário. Eu acho que há um pouco de desorganização da minha parte por eu ter essa carga, mas eu trabalho em média de 14 a 15 horas por dia, né? Desde quando eu acordo, eu já estou movimentando as redes sociais do café. Ainda sou eu quem faço as redes sociais do Você café. não delega para ninguém, isso é você mesmo. Todas as redes é Eu você que ainda não me administra. sinto confiável. Até Entendi. durante um tempo eu entreguei e o resultado, né? A gente tem um alcance bem significativo, né? De 1,5 milhões de pessoas por mês visitando a página da cafeteria. São 121 mil seguidores, No Instagram. né, no Instagram. E o principal marketing da cafeteria está lá, né? Então, o desafio é lidar com essas pessoas, né? E cada vez mais vem aumentado, né? No início era eu sozinho, contratamos 2 pessoas, uma auxiliar de cozinha e uma pessoa para ser do atendimento, né? Hoje nós somos 15 colaboradores diretos, né? Que Uhum. trabalham, né? Todos os dias lá na cafeteria. E captar o que essas pessoas sentem, né? Transmitir essa ideia para elas e fazer com que elas convençam outras pessoas de que o produto é bom, de que ali é legal, né? Tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita inteligência emocional. Às vezes me falta, né? Eu acho que não é fácil. E a gente vive uma nova geração, nessa geração de 2000 98, 2000, 2002 para cá, que nasceu nesse período, que é uma geração que se acostumou a ter tudo pronto, né? A chegar no lugar e o smartphone, o campo de pesquisa está todo pronto, está tudo certo para eles só absorverem o que Consumirem. querem, consumirem o que querem e nem observar o restante. Então nós somos de uma geração que ia no sebo trocar livro, pesquisava em biblioteca, né? Tinha a valorização do estágio. Hoje a gente não tem a cultura do estágio lá na empresa, as pessoas já chegam trabalhando direto na função, mas é engraçado que às vezes o cara tem o perfil de ser algo a mais, mas ele não deixa isso acontecer porque ele quer que aconteça rápido, Rápido. de imediato, né? O tempo de convencimento tem que ser de 3, 4 semanas. Se ele achar que aquilo ali não é viável, ele quer ir embora, ele quer ir para outro lugar. E essa é a principal dificuldade, né? Há 100, 150 anos atrás, um tempo de uma aula durava 45 minutos, né? Hoje, né, o Instagram, o YouTube, ele tem 3 segundos para convencer você de que aquele conteúdo é legal. E não pense que isso não vai ter impacto na vida dessas pessoas. Vai. Se não Isso. tiver já tendo agora, vai ter a médio prazo, Tá né? Esse tendo. imediatismo, né? A gente tá vendo aí, Freud já falava dos males da civilização, é porque agora eu tô fazendo psicanálise, tudo coloca o Freud no meio, né? Mas é isso, é esse lidar com pessoas, com cada universo. Aí você lida com 15 universos distintos, Isso. que você tem que saber equilibrar essas forças, sem esquecer de si próprio e da sua família, Pois porque é. você também faz parte desse ecossistema, né? Também tem outro universo, né, paralelo, né? A física explica, né, essa quantidade de universos. Aham. Mas é uma dificuldade muito grande. Você tem que ser pai, você tem que ser filho, você tem que ser marido, né? E ainda tem que ser gestor. Durante um tempo, eu enxergava a empresa como um filho. Né? Eu tratava dela como trato das minhas filhas, Uhum. com o mesmo carinho, com a mesma dinâmica, com a mesma atenção, com aquele mesmo ar de vamos aqui e tal. Depois de um tempo, né? Depois de muito estudar e buscar a melhor forma, eu passei a me isolar mais desse processo, ser menos emocional Uhum. e ser mais objetivo. Prático. Né? Quando o cara chega assim, diz, eu não tenho mais interesse em continuar na empresa. Eu disse,
qual é o teu destino? Eu pago o teu aplicativo para tu ir embora. Porque se aquele cara não quer estar do teu lado, é porque ele tem algo melhor. Ou ele, sob o ponto de vista da perspectiva dele, ele enxerga um melhor caminho. Então deixa aí. E tá tudo certo. Deixa seguir, né? A gente tem que saber encerrar ciclos. Sim. Durante muito tempo eu tinha dificuldade. Como eu disse, eu enxergava a empresa como uma parte minha, né? Como uma parte emocional minha. Né? E aí eu comecei a saber, né, me desapegar, aprendi a me desapegar desses colaboradores. E eu acho que esse é o principal desafio. Assim, sob o ponto de vista do negócio, né, quem empreende e quem quer empreender é saber lidar com pessoas. Na teoria é muito fácil. Eu sou gente boa, eu chego, eu me comunico, né? Eu vou apertar a mão de todo mundo, eu vou sorrir. Mas existem mini interesses nesses universos, né, individuais, que às vezes conflitam com o que você precisa naquele momento. E tudo é questão de prioridade para você ou para mim. E como eu disse, está tudo certo. Não encaixa, não encaixou, acabou. Vida que segue. A sua e a deles. A gente precisa aprender a encerrar ciclos na nossa vida. Menina, é um filósofo. Você tem um cardápio com mais de 100 itens. E como é que você equilibra essa questão da variedade, da qualidade, da identidade do café? Já que a gente estava falando a palavra equilíbrio, como é que você faz aí esse jogo? Então, nós produzimos 95% do que a gente entrega na loja. Muita coisa. Né? Muita coisa. Né? O que não produzimos? Os pães e os sorvetes, né? Ainda. Porque muito em breve a gente tem a ideia de produzir os pães e os sorvetes. Mas é muito difícil. É esse trabalho diário de ir buscar o melhor insumo, ter o contato do melhor fornecedor, negociar preço para também não refletir no cliente e não afastar. Né? A gente está falando de uma cafeteria no bairro dos Aflitos, que é um bairro... Né? Fica na Santos Dumont. Na Avenida Santos Dumont, Santos exatamente. E que é um bairro tido como classe média alta. Isso. E que a gente tem um cardápio classe média baixa. A gente tem um cardápio, óbvio, né, que é um cardápio para preço de subúrbio. E isso dá a ideia do fluxo maior. E lidar com essas dificuldades de contato com o fornecedor. Essa semana, por exemplo, eu tive um problema com um dos pães, que é o croissant. O cara não tinha um insumo. Eu disse, eu tenho o contato de um lugar que vende um insumo. Você quer? Eu passo para você. Então terminou que eu ajudei o negócio do cara a andar para ele poder me vender. Não ficar desabastecido. Sem o croissant. Exatamente. E são essas dificuldades diárias. Assim, segunda e sexta, eu falo que a gente faz o tour da alegria. Né? Eu começo o dia na Ceasa, né? Venho para Master Boy. Aí vou em mais 2 outros supermercados, atacarejos, né? Mais 2 outros grandes atacarejos. E é aquele jogo. Eu sei que o preço, né, da picanha tá mais barato em tal lugar, então eu não compro aqui, compro ali e tal. E é o jogo do empresário. É o jogo do empreendedor que tá na ponta do negócio, que não terceirizou ainda essa responsabilidade para outras pessoas. Eu acho que nem vale a pena, né, Tiago? Depende do nível que você tá. Do tamanho, né? Quando você tem fôlego, né, para abrir mão dessa diferença financeira, você compra tempo, né? E tudo que a gente compra na vida é com tempo. Então, poder comprar esse conforto do tempo para uma pessoa que trabalha de 12 a 15 horas por dia é interessante. Às vezes a gente faz isso. A gente sabe que está perdendo, mas compra em um determinado lugar para poder ganhar um pouquinho mais de qualidade de tempo. Aí você deu um passo a mais, foi em frente um pouco mais, e aí criou a unidade de Casa Amarela, da grande Casa Amarela. Você estava me contando que é a única cafeteria que existe no bairro, na região. Isso, né? A gente está inaugurando ela agora. Você fez uma pesquisa? Fiz. Mesmo. A gente está inaugurando ela agora, né? Ainda nesse primeiro semestre, está em reta final. Né? Nós pegamos um imóvel com 489 metros de área. Nós subdividimos o imóvel, criamos umas salas de consultório que já está em pleno funcionamento, que é a Casa do Sítio, que fica em frente ao Sítio da Trindade. Trindade, sim. Né? E naquela região nós temos muitas cafeterias, né? Mas nenhuma era essencialmente no bairro de Casa Amarela. E vem sobre aquela perspectiva que a gente tinha falado anteriormente, porque o produto cafeteria sempre foi vendido para um público, né, bem elevado, mais elitista. Isso. E tudo.
E não era essa a essência do cafetão. O cafetão tá ligado, né, com a galera, com o jovem, né? Eu falo que o nosso público é de 18 a 28. O- Vixe, Maria, eu não faço parte do público, não. Mas você que frequenta sabe que tem gente de todas as Gente, idades. quase 10 horas da noite a cafeteria fechando e o povo entrando. Entrando. Domingo eu fui lá e disse, gente, o povo não para de entrar, não. Num domingo chuvoso. Chuvoso. É. Quando eu cheguei, tava cheio, lotado, daqui a pouco esvaziou, e daqui a pouco se vai fechar, né? E o povo chegando, assim, querendo aproveitar os últimos minutos. Mas vamos voltar. A questão do público. E aí, desde o início, né, a gente sempre direcionou para esse público e a gente enxergou Casa Amarela. Eu acho Casa Amarela um bairro muito afetivo. Uhum. Eu acho que é um bairro que tem essência, tem história, tem uma cultura popular muito forte, né? Uma conexão com a raiz do Recife, né? Como a própria história conta, o português que ficava na estrada do Arraial, né? Que pintou a casa de ocre como forma de pagar uma promessa, né? Marcial Saluta é uma música maravilhosa que a gente Que você fez parceria com ele, né? a gente inclusive usa no Instagram da gente para divulgar a próxima unidade de Casa Amarela, que é exatamente nessa pegada de se conectar mais com essa essência do recifense. É bonito Casa Amarela, é bonito Casa Amarela. Foi aonde eu nasci, me criei e vivo nela. Né, com essa cultura que a gente tanto é apaixonado, né, que a gente tanto acredita, com a onda rock também É forte. da Zona Norte do Recife, que está no Alto Zé do Pinho, que tá em Nova Descoberta, que está em Casa Amarela. E essa ideia de ir, a gente pesquisou, quando a gente precisamos ir para um lugar maior, né? Nós pesquisamos Zona Norte, Zona Sul, né? Zona Oeste, precisamos de Caxangá, né? Toda a região, mas nenhuma se identificava mais com o que a gente acreditava do que Casa Amarela. E óbvio, veio também a oportunidade de de adquirir um imóvel por um preço muito legal, e aí vem essa ideia do bairro de Casa Amarela. A gente está muito, muito otimista com o que a gente vai entregar em Casa Amarela. Eu acho que é um produto único ainda. O Cafetão, mais uma vez, vai tentar trazer algo diferente. A gente quer entregar uma cafeteria com o formato de um pub, né? Existe uma onda agora mundial de que as pessoas, né, vão para baladas em cafeterias, e a gente quer trazer isso para dentro do Recife, para dentro de Casa Amarela. Para mim isso é uma novidade. Pois é uma Não tendência conhecia. mundial onde as pessoas acreditam que socialmente elas se conectam melhor, porque não tem a influência do álcool. Então a gente quer trazer música ao vivo, um jazz, um blues, um rock da nossa região, né, para esse espaço que a gente está abrindo em Casa Amarela. Ele já respondeu aqui essa pergunta que eu faria, né? Mas eu vou fazer porque eu sou A dessas. gente pode aprofundar, não tem problema nenhum. Se você acredita que o Cafetão ajudou a fortalecer a cultura de cafés especiais aqui no Recife, como é que você enxerga esse movimento e o recifense gosta mesmo de um café especial? Ó, Ele está disposto a pagar mais por isso? Tá, Porque é um café especial. tá. A onda do café especial ela é muito interessante, né? Eu sempre, quando sou convidado para palestra, para conversas como essa, eu sempre faço uma reflexão. O que é especial individualmente para cada um, né? A minha avó, ela torrava o café no quintal, no fogo, numa panela, moía e preparava. Por que esse café não tem um valor especial, né? Ele não é especial sob o ponto de vista comercial, né? Mas afetivamente ele carrega um valor muito, muito especial. Sim. E eu sempre coloco isso em prática. Ó, o café especial é o café que conecta as pessoas. Agora, sob o ponto de vista comercial, sobre o produto em si, né, nós temos 3 categorias: o superior, o gourmet e o especial, né? O especial, ele começou com efetividade em 2005. Né? Foi quando a gente vendia o café de qualidade para fora do Brasil e o mercado disse, não, a gente pode também consumir esse produto aqui dentro. Né? Recife começou com essa onda de café especial em 2012, 2013, com algumas cafeterias que puxaram, né? O Castiliane, Sim. o Café com Lidiane, o Bossói com George, que agora está no solo. Né? E de lá para cá, né, outras cafeterias surgiram, mas com essa essência de conectar, de abrir para um público que não está acostumado a consumir esse produto, eu acho que nós fomos uma das primeiras, se não a primeira cafeteria a pensar nessa perspectiva. O recifense, ele consome café especial, ele consome bem, né? Mas como qualquer tipo de produto,
Se você encontra um produto similar com um preço absurdamente mais baixo, né, o mercado vai optar, e aí vem os cafés gourmet de gôndola de supermercado, que são produtos completamente diferentes do café especial, que são bons produtos, né, mas que tem um preço muito mais acessível. Eu acho que falta um pouco de todo mundo sentar, né, e debater sobre esse... E olhar para esse café com outro olhar com também, outro, né? exatamente, como um produto que pode ser alavancado por escala, né? Não adianta eu vender 1 quilo de café, né, e ter uma margem baixa. Eu posso vender 30 quilos e ter uma margem, né, ter uma margem alta com 1 quilo, vender 30 quilos tendo uma margem mais baixa. Né? Isso cria fluxo. Né? E esse fluxo é onde é que salva os negócios, onde é que faz a coisa virar. A gente está aqui conversando com o Tiago Hermes, falando sobre o cafetão. Inclusive, eu vi que ele tem aí no braço a tatuagem do cafetão. Essa imagem você pesquisou, você pediu para alguém fazer, você já tinha ela em mente? É um homem de bigode, cabelo black power, de óculos, estiloso, com uma camisa de gola e na frente dele uma xícara de café fumegante, saindo essa fumacinha característica. Alguém pensou para você ou você já tinha essa imagem? Bom, né, para falar da imagem, eu acho que a gente tem que falar um pouco da marca. Né? Quando eu trabalhava na TV, né, a gente ia fazer o café, tinha um momento do café, como, né, você sabe bem disso. Sim, no corredor. E sempre que eu viajava, eu trazia um café diferente. E as pessoas falam, cafetão, faz o café. É a vez do cafetão fazer o café. E eu disse, eu vou abrir uma cafeteria, o nome vai ser Cafetão. Então, você é louco. Não dá certo e tudo. E abrimos, né, resolvemos abrir a cafeteria e nós fizemos uma série de debates, né? Contactamos algumas pessoas do mundo publicitário, né, contactamos, né, familiares que também fazem parte do mundo publicitário, Fatinha Rocha, que é da Marta Lima, enfim. E ficou dividido. Né? Uma parte disse, não, cafetão é massa, né? Vai dar super certo, as pessoas vão achar engraçado e vai ser legal e pai, vai massa. suscitar rumores, questionamentos. Isso. E imagina, eu vou no cafetão, né? Já é uma coisa, cara, pô, que danado é isso? Cafetão é aquele ser que explora as cafetinas, Isso. o que é crime, né? Você explorar, né, uma Exato. mulher, desse ponto de vista. E aí eu liguei para uma professora minha, que é socióloga, que é a Regina Célia, que é cofundadora da Lei Maria da Penha. Ele foi fundo. E aí eu disse, professora, é o seguinte, ela, Amado, que ela chama todo mundo de Amado. Amado, eu disse, diga. Ela, eu disse, olha, é o seguinte, eu tô querendo abrir um negócio, e é o negócio da minha vida, porque não pode dar mais errado. Porque aí contei o que tinha acontecido de ruim, as demissões, enfim. E o nome do negócio é Cafetão. Ela deu uma risada e fez, que nome maravilhoso. Pronto, sacramentou. Eu não teria essa criatividade. Eu disse, agora tem um porém, né? A gente tá com medo de ser uma coisa ofensiva e, enfim, mexer com a imagem da mulher. Sim. E tal. Ela disse, eu tenho algumas pesquisas, né, sobre os cafetões. E se você quiser, eu posso lhe entregar. Mas o cafetão, majoritariamente, era uma figura protetiva. Porque as mulheres que lá estavam, elas estavam porque precisavam. Né? Na sua grande maioria, né, elas faziam parte daquele negócio porque elas precisavam. Elas não tinham renda, o emprego era muito difícil, né? Muitas eram mães solteiras, né, e precisavam sustentar a casa, a família e minimamente sobreviver. Então o cafetão era o cara que protegia elas, o cliente que não queria pagar, o cliente que estava bêbado e queria bater. Então, se sua preocupação é essa, a história verdadeira é essa aqui. Essa que eu estou te contando. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então fomos, né, usamos o nome, ficamos com medo, colocamos Cafetão Bom, e era separado, Café Tão Bom, né? E aí os próprios clientes diziam, pô, deixa Cafetão, é legal. É legal. E aí veio aí o nome, né, uma marca completamente diferente, e aí um cartunista, Rivaldo Souza, que é cliente lá do café, nos presenteou com a figura do Cafetão. E aí nós usamos e de cara deu muito certo. Que Hoje massa. A gente vende camisa, boné, caneca e todos os souvenirs aí do Cafetão. No começo da entrevista a gente falou sobre essa transição de carreira, né? O fim muitas vezes é o recomeço, como está num dos Perfeito. posts que você fez no seu Instagram. E eu me lembrei de uma professora do Senac, Tiago, que me disse assim, eu tenho
5 graduações e eu faço 7 coisas. Ela trabalha, né, com 7 frentes. E aí ela me disse, a gente não veio ao mundo para ser uma coisa só. Exato. E foi aí que eu também captei essa essência do que ela disse. Disse que, caramba, a gente não veio, eu não vim ao mundo para ser só radialista. Não. Hoje eu sou múltipla. E é bom porque a gente não coloca todos os ovos numa mesma cesta. A gente Exato. distribui, a gente pode, enfim. E aí, para quem está com vontade de se arriscar, não somente no ramo da cafeteria, mas em qualquer outro ramo do empreendedorismo, o que é que você diz para essas pessoas? Olha, eu acho que para tudo na vida, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Eu sou E fã dela, Malu. ela é sabe maravilhosa. disso. Ela é muito à frente do Personalidade tempo dela. impressionante. Ela é muito à frente do tempo dela. E óbvio, como toda criança, ora ela quer ser atriz, ora ela quer ser astronauta, ora ela quer ser psicóloga, porque ela conversa com as amigas e dá conselho na escola. E eu digo para ela uma coisa, assim, que tudo que você quiser fazer, você tem que pisar forte. Pisar para marcar, para deixar o seu nome lá, né? Então, você tem que acreditar muito no seu sonho, você tem que se preparar, né, intelectualmente, financeiramente, emocionalmente principalmente, mas você tem que fazer uma coisa para mudar minimamente a sua vida ou a vida de quem está perto de você, né? Sempre foi isso. Quando eu narrava futebol no rádio, eu sempre tentava o que é que vai me diferenciar. Porque tem uma coisa no rádio, né, que quem não escuta rádio, ele não consegue diferenciar um narrador do outro. Quem não tem o hábito de escutar rádio, né? Isso é uma verdade. Você, né, É verdade. você vive essa realidade durante muito tempo. E o que é que eu faço para diferenciar Que é a a minha narração? marca. Qual é a minha marca? Né, comecei a colocar música dentro das narrações, começava a colocar vinhetas diferentes, grito de torcida, eu gritava e o cara gritava, soltava, o Rufino várias vezes fez isso, soltava o grito da galera junto, né, com minha voz, como se fosse um orquestrando. E eu tentei trazer isso para o meu negócio, né? Eu tenho alguns cursos em marketing e tudo, e pensei muito nesse direcionamento, de como é que eu conectar o meu negócio com as pessoas e também com essa parte emocional, trazer delas essa parte emocional. Então eu acho que quem está disposto a empreender, e seja na área do que for, ele precisa entrar para marcar, né? Acreditando de que isso é capaz, e enxergando os caminhos para que isso aconteça, né? Eu não consigo dizer, eu quero abrir uma lavanderia. Como é que eu vou conectar as pessoas com isso? Cara, você tem que enxergar, né, naquela realidade qual é a necessidade. Às vezes o cara precisa que a roupa seja coletada em casa. Para isso existem os estudos de mercado, né? Exato. Que é uma ferramenta. Exato. Entra para marcar, vai atrás do diferencial, do que é que você pode conectar. No final das contas, né, por mais que a inteligência artificial, né, esteja aí tomando conta, mas ainda somos pessoas se conectando com pessoas, né? É entender como isso pode ser feito da melhor forma, da forma mais objetiva e mais simples possível. Entendendo esse caminho, a gente consegue ir muito além e todo mundo consegue dar certo. Eu vou encerrar aqui, você falou agora, né, dessa carreira, do diferencial, e aí eu vou usar um gesto que é dar as mãos para você. Vamos embora. Rembrandt Júnior, nosso querido amigo narrador esportivo, maravilhoso. ele faz isso no podcast dele. Eu adoro a ideia. E eu fui também para o podcast dele, ele me deu as mãos. Uma forma de agradecer a você pelos ensinamentos, pela experiência que você passou. Eu quero desejar vida longa ao Cafetão, que outras unidades, que outras coisas aconteçam na vida, na sua vida e na vida da sua família, e dos seus clientes, dos seus colaboradores. A casa aqui está aberta para você, o Recife Amostrado. Você é amostrado, Hermes? Demais. É, né? Né? Então tá Qual certo. recifense que não é? Não é Aqui é o verdade? espaço, é para se amostrar mesmo. Olina, eu preciso dizer o seguinte, né? Que eu me surpreendi demais com a estrutura total que vocês têm aqui. É um negócio de primeiro mundo. Parabenizar a prefeitura, né, por dar essa oportunidade. Nós temos tantos bons comunicadores, né, que precisam desses espaços, dessas oportunidades, e tantos bons empreendedores também, Total. que às vezes não têm a chance de transmitir os seus pensamentos, né, de trazer suas ideias. A gente fica consumindo muito produto de fora, né? Mas temos aqui um produto 100% recifense, 100% amostrado, né? E por aí vai, que a gente quer trazer Que cada vez mais maravilha, gente. eu fiquei muito feliz quando eu conheci tudo aqui hoje. Que maravilha poder saber que a gente tem esse arsenal, né, na comunicação recifense. Legal, parabéns. A gente fica feliz, agradecemos pelo café, né, gente? Todo mundo feliz, os docinhos que ele trouxe. Esse é o nosso Recife Mostrado de hoje. Na próxima edição,
Aqui é uma grande sala de estar. Um outro empreendedor ou empreendedora estará aqui. Divulgue para os seus amigos, até para os seus inimigos, se você quiser. @Recife Amostrado. A gente está no YouTube, no Instagram. A redação é do querido Emerson Saboia. Produção também dele. E Admilson Rufino nos pitocos ali, apertando tudo, ajeitando tudo e deixando tudo cada vez mais bonito para você Ótimo consumir. apertador de pitoco, né, Rufino? Até a próxima, então.